Gente, sejam bem-vindos ao 14º Quadrinorte Podcast. Eu, Tonico Silva, meus convidados Ítalo Ferreira, Alexandre Coelho e nossa convidada especial ao nível altíssimo, Elô D'Angelo. Elô, seja bem-vinda ao nosso podcast, tá? Nossa primeira quadrinista que a gente estava procurando uma mulher para a gente participar do nosso podcast e hoje não, nenhuma relação, nenhum trocadilho, conseguimos alguém de peso. A Elô D'Angelo. Elô, eu vou te fazer logo uma pergunta que tu já deve ter ouvido essa pergunta em algum podcast. Quem é Elô D'Angelo na fila do pão? Engraçado você perguntar desse jeito, né? Porque, bom, vou começar me apresentando desse jeito. Eu sou ilustradora, para começo de conversa, faço as capas deste outro podcast, né, do Mamilos. E, além disso, eu sou quadrinista também, e sou chargista do Brasil de Fato, que é um portal de notícias. Eu também faço quadrinhos autorais nas redes sociais, charges, tirinhas, mas também faço quadrinhos em série, né, mais longos. E sou autora do livro Dora e a Gata, que também começou como webcomic, e do livro que vai sair agora, Isolamento, que também começou como webcomic. Então, sou uma ilustradora e quadrinista aí. De mão cheia aí, né? Eu vou jogar aí para os meus amigos. Vai aí, Alexandre e Ítalo, fique à vontade. Você é de onde, Elô? Eu sou de São Paulo capital. Ah, que massa. Eu queria que me falasse um pouco das tuas inspirações, assim, para desenho, tuas referências. Quem é assim que tu vê que te deixa empolgada, assim, te deixou empolgada para começar a fazer, sabe? Te inspirou? Cara, para começar, assim, acho que a pessoa que mais me inspirou foi a Laerte. Eu sempre li, como qualquer um, né? Sempre li todas as tirinhas dela no jornal. Eu lia muito as tirinhas dela nos livros de português da escola, adorava. Eu lembro que eu ficava, tipo, lendo durante a aula, sabe? Até o fim, assim, dos livros, pegando spoiler das tirinhas das próximas aulas, assim. E eu gostava muito, muito. Também, quando era criança, eu lia bastante a Mafalda, né? Então, o Quino me inspirava muito, né? Na mesma vibe, assim. Tô lembrando das coisas que me inspiraram para começar, assim, quando eu era pequenininha. Mas, para começar a fazer quadrinhos mesmo, um dos primeiros quadrinhos que me inspirou, assim, foi o Retalhos, do Craig Thompson. Que foi o primeiro quadrinho que eu li que era mais, entre aspas, profundo, assim, sabe? E não era... Não que as coisas da Laerte não sejam super profundas, mas que era uma coisa mais literária, né? Mais voltada para algo... Não era tão mainstream. Isso, não era tão mainstream e também era, assim, voltado para contar a história daquela pessoa, um quadrinho autobiográfico, um quadrinho bem longo, né? Eu não estava acostumada com isso. Então, quando eu li, falei, nossa, é possível fazer isso, né? É possível usar o quadrinho não só para falar de política, como a Laerte, ou para fazer historinhas mais lúdicas, tipo Maurício de Souza, né? Eu falei, cara, é possível usar o quadrinho para falar de qualquer coisa, contar qualquer história. Então, foi um dos primeiros quadrinhos que me inspirou, assim. É legal. Começaste, então, a fazer quadrinho a partir dessa inspiração. Isso, eu comecei... Assim, eu comecei a fazer quadrinhos, assim, quando eu comecei a ler a Turma da Mônica, né? Fazia umas historinhas e tal. Mas depois que eu li esse quadrinho, Retalhos, como eu falei, eu percebi o potencial dos quadrinhos. E aí eu comecei a fazer mais, procurar mais quadrinhos e fazer mais quadrinhos, né? Então, no começo, eu gostava muito de ler uns mangás mais das antigas, assim, tipo Sailor Moon, Sakura. Eu tentava imitar isso, assim. Tava fazendo uns quadrinhos meio no meu estilo, mas misturando uma coisa de mangá e tal. E aí depois eu fui amadurecendo um pouco mais, fui fazer aula de desenho, e aí eu comecei a tentar fazer uns quadrinhos um pouco mais autorais, assim, mas ainda bem simples, sabe? Então foi o começo, vamos dizer assim. Elô, quem mal te pergunta, eu sei que as mulheres não gostam de falar isso, qual é a sua idade?
Não, imagina, eu tenho 27, acabei de fazer, inclusive. Parabéns, então, pelos seus 27 anos Parabéns, bem vividos. Eu também tenho uma referência muito grande do Laerte, não só do Laerte, mas do Angeli também, que são contemporâneos. Eu sei que tu ia falar que tu tem 27 também. Não, eu já passei. Eu também tenho já passei. Mas a alma é jovem, E eu te pergunto assim, eu te conheci no digital, te conheci lá no Instagram, e você tem um humor bem crítico, bem sensível, e assim, basicamente você tem um estilo assim bem na área política, mas e heróis? E o que é o grande filão aí de quadrinhos? O que herói tu gosta ou tu não gosta? Qual é a tua admiração nesse sentido? Cara, eu não sou muito ligada em quadrinhos de super-heróis, assim. Eu não consumo muito, não é uma mídia que eu... Não consumo. Eu até gosto, assim, acho divertido, mas não acompanho. Então, vou passar vergonha aqui e dizer que eu nem, assim, não sei dizer mesmo, assim. Não é uma mídia que eu acompanho, justamente por causa disso. Não é Porque... vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma, não. Olha, mas é justamente porque eu entendi que os quadrinhos eles são muito mais amplos, né, do que isso. Então, e também eu nunca consegui, assim, porque é tanto, né? É tipo uma novelona, né? Com 1000 universos e super-heróis e tal. Então, assim, eu não acompanho muito, não. Mas, olha, só para te informar, existem edições fechadas de história de super-herói, tá? Mas, olha, eu compartilho desse teu conhecimento, assim, eu estou com a camisa do Batman, então... Mas, assim, ali nos anos 90, início dos 90, quando começou as novelas gráficas a ser publicadas pela editora Abril, começou a chegar no Brasil histórias que não eram de heróis, eram histórias com início e fim na mesma edição. Então, a partir dali também eu comecei a procurar quadrinhos que fugissem um pouco nessa área, né? Então, nenhum problema você não gostar, sabe? Isso não é nenhum pecado se tratando de religião. Lógico. Quadrinhos não é nenhum problema. Né? Eu, particularmente, gosto de quadrinhos de herói, mas, curto muito quadrinhos autorais que não tem nada a ver com herói. Fala aí, Tom. No meu caso, não é nem que eu não gosto. Assim, se eu pegar para ler, eu vou ler. Mas é que como é um negócio é um universo tão profundo, assim, eu sinto que é muito difícil mergulhar nele, entendeu? Então eu acabei Dá uma optando intimidação, porque tem tanta época de história que é uma intimidação, né? E aí o personagem morre, ele volta, e daí eu não consigo muito, assim. Mas eu acho massa. Mas de verdade, até a gente assim que consome não consegue ler tudo. Para falar a verdade, a gente consome não consegue ler tudo. Consegue tudo, né? A gente tá a gente momentos encapsulados. Eu hoje estou nos encadernados, sabe? Imagino. Até porque muda, né, bastante conforme o desenhista, o roteirista, né? Então, imagino que... Até a época também, né? Pode mudar as histórias todas. Qual é o tipo de história que tu mais gosta, assim, de fazer, assim, de desenhar, assim, que tu tem prazer de fazer? Cara, eu ultimamente tenho gostado muito de fazer histórias baseadas em histórias reais, assim. Então, não tem elementos mágicos, é uma poesia do dia a dia, assim, são histórias que você ouve. Então, o meu livro que eu estou acabando de publicar agora, que é o Isolamento, são histórias dos meus vizinhos que eu observo pela janela, assim. Então, é como se fosse uma fofoca em quadrinhos, sabe? E eu gosto muito disso, assim, gosto muito de poder desenhar histórias que eu poderia viver ou que eu poderia observar. Mas essas histórias, às vezes, têm uns elementos um pouco surreais, assim, também. Tipo, nesse quadrinho aí do Isolamento, tem um cachorro que fala. Não é real, mas essas são as minhas histórias favoritas, assim. Mas eu também agora tô com uma que eu tô produzindo aí, que eu ainda não posso falar muito, mas que tem elementos de magia, tem demônios, e enfim, mas tudo, todos esses elementos servem para contar uma história um pouco mais realista, assim, né, de pessoas reais. Então, é sempre a realidade, mas às vezes com um pezinho ali num elemento, digamos, mágico. Faz uma coisa mais fantástica, né? Quase um realismo fantástico, assim. Né? O teu traço é tão fofinho, assim, gostosinho. Eu fiquei curioso para ver.
como vai ficar. Pô, obrigada. Elo, essa questão eu confesso aí que eu não conhecia o teu trabalho muito. Conheci depois que o Tonico me falou, algumas semanas atrás, e eu achei sensacional. Pô, muito obrigada. Que bom que conheceu. Fiquei feliz. Tinha E vou tinha continuar uma acompanhando tirinha, agora. tinha uma tirinha que era você que fazia, né? Que era da mulheres não feministas, uma coisa assim. Eu fiz. Exato. Que eu cheguei a ver umas histórias assim, na página de Facebook mesmo. Eu lembro que era a personagem lá, né? Que ela fala assim, eu não preciso de feminismo. Aí sumia assim as coisas que estavam ali no momento, né, das conquistas, né, devido às conquistas da luta das mulheres, né, por ter direito, por ter reconhecimento, essas coisas, aí iam sumindo ali no momento dela. Aí, mas por que está acontecendo isso? Aí vinha a explicação, né? Então, aí eu vi, eu cheguei a ver, né? Eu falei assim, cara, isso é um soco na cara, assim. Aí, aí eu te perguntar assim, eu acho eu acho bem válido mesmo assim esse soco assim na cara mesmo, mas eu vi também que você teve uns problemas por conta justamente por ser esse soco assim, né? Será que foi por conta desse soco na cara assim dessas pessoas que se identificaram ali, né? Ou será que sei lá, o buraco é mais embaixo, assim, como o pessoal fala? O que tu acha, assim? Mas É o que eu vejo, assim, que é difícil, né? O olhar feminino em relação das coisas, né? Quando você trabalha muito isso, né? Coloca o olhar feminino ali no mundo dos quadrinhos. Aí eu queria que você falasse, assim, dessas barreiras que você encontra, das suas experiências que você tem em fazer isso, né? De colocar esse olhar, assim, nessa mídia dos quadrinhos. olha, Ítalo, é complicado porque o mercado de quadrinhos ele ainda é muito dominado por homens, mas não só por homens, são homens brancos, héteros, cis e do Sudeste. Então, do Sudeste. então, assim, é muito isso, assim. Eu, como mulher branca do Sudeste, ainda tenho mais espaço, vamos dizer assim, do que, por exemplo, mulheres do Nordeste, quadrinistas do Nordeste, que não moram no Sudeste. Sabe, ainda é um mercado muito restrito, muito que exclui muitas pessoas, né? E que tem grupos privilegiados, assim como qualquer outro mercado. Então, para mim é complicado, sim, mas eu tenho noção que eu tenho muitos privilégios também, que eles me ajudaram, e então eu tento usar esses privilégios para poder falar dessas coisas exatamente, né? Para tentar, entre aspas, dar esse soco na cara das pessoas, para tentar mostrar justamente essa realidade. Então, assim, por exemplo, há poucos anos atrás, sempre que tinha um bate-papo como esse que eu estou tendo com vocês, não tinha nenhuma mulher. Então, e aí o que aconteceu? As quadrinistas começaram a se organizar e questionar os caras, né? E falar assim, pô, gente, por que não tem nenhuma mulher, né? Por que, por exemplo, só tem gente do Sudeste aqui nesse podcast, nesse bate-papo? Por que não tem nenhuma pessoa negra? Por que não tem ninguém LGBT, né? Então, tem sido um esforço não só meu, mas de várias outras pessoas que usam seus trabalhos para falar disso, mas que também, toda vez que são convidados num bate-papo, num negócio desse, falam, tá faltando, precisamos, né, falar cada vez mais. Então, a minha experiência é que são passinhos de formiga, assim. E tem um outro lado também que eu não quero falar só disso no meu trabalho, sabe? Eu adoro falar disso, adoro falar de feminismo, gosto de falar de direitos humanos, uma grande parte do meu trabalho, mas eu também quero falar de outras coisas, pô. Também quero fazer, como eu falei, essas histórias, Sim, sim, eu né, entendo. fantásticas e tal. Então, sei lá, eu acho que estamos caminhando, assim. E para mim tem sido cada dia um pouquinho menos difícil, eu acho, sabe? Elô, deixa eu contar rapidamente aqui a minha história de como eu conheci teu trabalho. Eu ouvia muito o Mamilos,
né, o podcast. Inclusive, eu indiquei ele para minha esposa e ela começou a ouvir podcast por causa do Mamilos. Hoje eu já não ouço tanto Mamilos, mas eu ouço o Braincast, que é da família, né? E num desses Mamilos da Vida teve uma indicação. Elas indicaram, olha, Elô D'Angelo, ela faz quadrinhos. Aí o Instagram tava. Aí eu comecei a te seguir, a minha esposa também começou a te seguir. E aí foi onde eu conheci o teu trabalho. Mas, assim, o que eu gosto no teu trabalho, você falou do Laerte, e eu consigo enxergar algumas referências no seu desenho. Mas eu acho ele muito, como o Alexandre falou, né, fofinho, né? Ele é muito, assim, é muito diferente o seu traço, eu acho muito prático o seu traço. E acho muito interessante como você usa o Instagram para fazer o seu trabalho. Vindo do Instagram, nesse processo de quadrinhos digitais, assim, o que você, com seus 27 aninhos aí, consegue enxergar do presente e do futuro do quadrinho? Nossa, que pergunta! Olha, o que eu consegui enxergar do presente, porque eu acho que o futuro é um pouco mais difícil, mas do presente que eu consegui enxergar é uma coisa muito positiva, que é a disseminação dos quadrinhos nacionais, né? O aumento de um público leitor que a gente nem tinha noção do tamanho antes, né? Porque vamos dizer, há uns 20 anos, por exemplo, para você publicar o seu quadrinho, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter uma editora que publicasse para você, sério. Você tinha que, ou para você ficar famoso fazendo tirinhas, você tinha que ser igual a nossa Laerte, né? Você tinha que publicar na Folha de São Paulo, publicar num jornal maior, no Globo, sei lá, né? Então era muito mais restrito. E mesmo publicando num jornal, quantos leitores tinha esse jornal, né? Qual era a tiragem do jornal? Hoje em dia, com as tirinhas, com as tirinhas não, com as redes sociais, né? A gente tem um público muito grande e muito rápido, né? Que acessa muito rápido as tirinhas e os quadrinhos que a gente faz, né? Então, assim, você consegue alcançar, sei lá, eu tenho 150 mil seguidores, que é um negócio que eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse alcançar em termos de público com os meus quadrinhos, entendeu? E é legal também porque você consegue não só alcançar essas pessoas, mas ouvir o feedback delas na hora, né? Você não tem que esperar uma carta, né? Um e-mail, e as pessoas falam, que legal, gostei, não gostei, não entendi. E isso te ajuda a melhorar também, né? E aí, falando do futuro, que é totalmente um chute, eu acredito que isso vai ajudando cada vez mais quadrinistas a melhorarem, né? Como eu falei, e também vai encorajando mais quadrinistas novos a entrarem no mercado, né? Conecta quadrinistas mais velhos com quadrinistas mais novos, artistas de todas as formas. A gente aqui, né, também, a gente está nessa conversa. Eu acho que tudo isso gera uma rede de apoio bem legal para quem trabalha com arte. E para mim só pode tornar um futuro positivo nesse sentido, sabe? Tu gosta de se manter assim como um artista independente, assim? Como assim? Em que sentido? Esse teu trabalho assim, independente, tu gosta de fazer ele sempre assim, independente, ou já procurou, sei lá, fazer de uma outra forma, assim, sei lá. Uma editora, assim, algo isso, assim? Isso. Eu na verdade, o meu objetivo é estar em todos os lugares, assim. Eu adoro ser independente, eu quero continuar, mas eu quero ser onipotente, onipresente, aquela. Não, mas eu quero continuar publicando de forma independente, sim, porque é muito bom, é muito rentável e é muito legal ter essa liberdade. Mas, por exemplo, agora eu estou trocando conversas com uma editora sobre a possibilidade de fazer um livro com eles, sabe? Então, eu quero ter várias experiências. Assim. Não tenho necessidade de me manter só independente, sabe? O livro é esse isolamento. Do isolamento, né? Esse livro do isolamento eu estou publicando de forma independente. Aliás, acabou o Catarse agora, já está tudo financiado, bonitinho, o livro está em revisão. Então, estou super feliz. Esse é independente. Aí eu estou conversando com uma editora que eu ainda não posso falar sobre, mas que é para um outro livro, que aí é só para o ano que vem, provavelmente. Sim. Beleza. Elô, tu já participou de algum coletivo?
Não formalmente, artistas ou assim. artistas? Não formalmente, tipo, nunca fiz parte de um grupo formal para fazer, por exemplo, uma publicação ali. Mas eu já participei de um grupo de quadrinistas mulheres que tinha aqui em São Paulo, que a gente tentava se ajudar, tal. Ele ainda existe, mas não está com tanta força, até por causa da pandemia. E eu já participei de outros grupos online, assim. Então, eu já participei do Zine XXX, que era de mulheres cis, trans e pessoas não binárias, se eu não me engano, que fizeram um zine e tal, e que era bem essa pira de se ajudar. Mas, assim, não faz muito tempo que eu não participo de um coletivo mesmo, assim, desde os tempos da faculdade. Nunca publicou em coletivo também. Nunca publicou em coletivo, então, né? Não exatamente em coletivo, assim, mas eu já fiz parte de algumas publicações coletivas. Tipo, eu publiquei recentemente, eu publico em coletâneas, às vezes, tirinhas. Recentemente eu publiquei uma história. Na verdade, eu escrevi o roteiro para uma história, para um livro, que também era uma coletânea. Então, assim, não participo de uma forma de, tipo assim, ficar ali sempre participando do grupo e tal, mas quando eu posso dar algum quadrinho para fazer parte de alguma publicação coletiva, eu tento e eu gosto muito. Elô? Vai, Nico. Elô, duas perguntas em uma. Você vive do seu trabalho, onde ele te mantém, e se o teu apoia-se lá no Instagram, dá para dar sustento ao teu trabalho? Sim e sim. Uma coisa está ligada à outra, né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com arte, porque assim, na verdade eu sou formada em jornalismo, então não me formei em arte, me formei em jornalismo, até trabalhei um tempo como jornalista, mas não era exatamente o que eu queria fazer. Aí eu comecei a trabalhar com jornalismo em quadrinhos, e a partir daí comecei a entrar mais para arte, né? Ilustração, quadrinhos e tal. E aí eu criei o meu Apoia-se bem no comecinho, assim, como uma forma de ter uma graninha extra, né? E o Apoia-se foi crescendo junto com as minhas redes sociais, e hoje eu tenho cerca de 300 apoiadores, e todo mês eu tiro uma graninha que já paga o meu aluguel, então já é muito bom, assim. Então ele me ajuda a me manter bem. Quando eu consegui pagar o meu aluguel com o Apoia-se, eu fiquei um pouco mais livre para produzir mais e mostrar mais o meu trabalho. E isso trouxe mais trabalhos, né? Então eu comecei a conseguir me manter cada vez melhor com arte, porque eu já tinha uma graninha que vinha do Apoia-se e eu conseguia me manter, entendeu? Então uma coisa meio que puxou a outra, assim. E se eu puder mandar um abraço aqui para os meus apoiadores do Apoia-se, porque sem eles não estaria aqui. Pode falar o nome dos 300 aí, a gente aguarda. Vamos lá, então. Pode falar, um de cada vez. Não, mas é sério, assim, obrigada, gente, porque, nossa, foi isso, assim, foi com o apoio deles, e no começo, assim, era, sei lá, chegava a 100, R$150 por mês, mas já dava para comprar um material de arte. Então, com certeza, né, já foi maravilhoso. Com certeza. Eu sempre conto essa história aqui, rapidamente, Alexandre, eu sempre conto essa história, Elô, que quando no ensino médio eu fazia fanzine, eu vendia por R$2, era o dinheiro do lanche, do recreio, para mim já estava bom. Exatamente. Não, e é legal essa coisa de apoio, né? Porque tem muita gente que às vezes acha ou que ela está comprando um pacote especial da Elô, tipo, estou te pagando, então você tem que fazer o que eu quiser. Ou ela acha que é uma esmola, estou te dando, então você... Não, mas não é isso, né? O negócio é assim, a pessoa gosta do meu trabalho e aí ela me dá uma quantia ali que ela acha que ela pode dar, que é qualquer, desde R$1 até sei lá quanto você quiser por mês. E isso, na verdade, vai garantir que eu faço o meu trabalho para todo mundo, né? Como eu falei, vai pagar o meu aluguel, né? E, então eu vou ter um lugar para morar e trabalhar. A continuar fazendo isso. E eu falo, né? Isso. Não só ela, né? Ela está me ajudando a garantir que eu continue fazendo o meu trabalho de forma gratuita para todo mundo. Então isso é muito legal, sabe? Muito bom. É muito bacana mesmo. Vai, Alexandre. Muito bom. Fantástico. Eu queria perguntar para ela, eu queria que ela falasse um pouco, porque no fato dela ser mulher, ela deve passar por muita situação de provação, porque a gente vive uma sociedade muito machista.
E é muito comum, tudo que é meio que entra a mulher, a galera fica tentando te fazer te provar, sabe? Se tu é mesmo aquilo, se tu consegue mesmo fazer aquilo. Falasse um pouco sobre isso. É chato, mas eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Sim, eu já passei muito por isso, eu continuo passando. Acho que principalmente o que acontece muito comigo assim é não ser levada a sério, a minha experiência não ser levada a sério, né? Eu sei que eu sou nova, tenho 27 anos, tudo bem, mas eu tenho muita experiência já. Eu já trabalho há um tempão com isso, né? E eu tenho muita experiência, muita bagagem. Eu sei o que eu estou fazendo. E o que acontece muito é assim, algum cliente me contratar, por exemplo, e a pessoa não confiar no meu taco, entendeu? Não confiar que eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou sugerindo, né? E aí a pessoa querer, geralmente são homens nessa situação, mas algumas vezes são mulheres também, da pessoa querer fazer o meu trabalho por mim, sabe? Por falta de confiança. E eu fico assim, gente, mas então por que me contratou, né? Não é melhor você fazer, no caso? Né? E outras situações bizarras, assim, que eu já passei, de tipo, em evento e sabe, ser convidada para um bate-papo como esse que a gente está fazendo e não me deixarem falar, por exemplo, interromperem, acontece muito isso. Assim. Teve uma ocasião que eu nem vou citar nomes para não não ficar comprometida, mas eu fui convidada para falar justamente sobre esse tema, não especificamente de machismo, mas era sobre minorias políticas em geral, né? Eu fui convidada para falar com 2 meninos que iam falar também sobre representatividade negra, né? E, cara, chegou um maluco e começou a falar no meio do... Tipo, ele pegou o microfone da gente e começou a falar em cima da gente. Tipo, ninguém da organização falou pra gente que isso ia acontecer. Eu nem sabia quem era esse cara. E ele começou a falar. Caramba! E eu e os meninos, a gente ficou assim, tipo, o que está acontecendo aqui, sabe? Que bizarro. E aí ele ficou, sei lá, falando por uns 15 minutos, e daí ele acabou, sentou, eu estava sentada numa poltrona, ele sentou no braço da minha poltrona, tipo, em cima de mim, assim, eu fiquei assim, e, tipo, ninguém explicou nada, ele não pediu desculpa, ele não percebeu em nenhum momento, a gente meio que tentou continuar, mas não dava, tava muito estranho, assim. E Mas esse depois cara já estava lá ou ele apareceu assim? ele estava lá, o que eu entendi, tudo bem que o evento estava super desorganizado, mas o que eu entendi é que colocaram ele para falar no mesmo lugar que a gente, mas falaram para ele que ele ia fazer uma introdução e para a gente falaram que ia ser uma mesa, um bate-papo. Então o que aconteceu foi que ele falou por 15 minutos sem parar e a gente ficou assim sem entender quem ele era e a gente meio que começou o bate-papo, mas daí já estava super desorganizado, perdido, sabe? Mas eu conto essa história para mostrar que, tipo, até quando as pessoas vão tentar falar disso, é muito maluco e mal organizado, sabe? Tem muita gente que só vai falar disso porque, tá na moda, vamos falar sobre isso. Mas não se preocupa de verdade, como, por exemplo, eu estou vendo que vocês estão fazendo, não se preocupa de verdade em querer ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Então, é um negócio, assim, que a gente sofre o tempo inteiro, né? É um saco ter que ficar provando o meu trabalho, provando o meu valor o tempo inteiro, sendo que, desculpa, mas já tenho muita experiência, já estou num patamar legal de trabalho, entendeu? Então, é chato pra caramba, assim. Obrigada por essa pergunta, inclusive. E isso acontece em vários meios, né? Acontece nos games, acontece que a menina fica perguntando à menina, tu é jogadora mesmo, né? Mostra aí teus troféus e tudo mais. Gosta mesmo de quadrinho? Mostra aí quais gibi tu leu. Cita aí alguma coisa. Hoje em dia, quando a pessoa fala isso, eu já falo assim, não quero. Não preciso provar nada para você, meu querido. Eu já falo assim, meu primeiro livro vendeu 2.000 exemplares, entendeu? Eu não preciso provar para você, fulano e tal. Manda logo aquela figurinha da Capitã Marvel lá. Não preciso te provar nada. Exato, pelo amor de Deus. Muito mais legal por isso que eu acho fazer isso, por isso que eu acho que os até legal tu falar caras são importantes, né? O quê? O que foi? É por isso que eu acho que os socos na cara são importantes. Né? Exatamente, tem que ter. É até legal tu falar do nosso podcast aqui, porque a gente gosta assim sempre da pessoa estar conversando, falando. Sim, fala aí. Espaço.
Na verdade, assim, Elo, assim, a minha preocupação, junto com o Alexandre e Ítalo aqui, assim, a gente queria ter alguém, uma mulher, para falar sobre quadrinho, porque a gente sabe que é um meio que é dominado ainda por homens, e a gente queria colocar isso também, porque a gente precisa da voz também. Esse espaço aqui, deixa eu te contar rapidamente. O nosso objetivo aqui é o seguinte: nós começamos em 2007, eu morava em Belém, o Alexandre também, o Ítalo eu não lembro, e a gente Nunca lembro de onde eu moro, cara. Eu fiz uma coletânea, não é importante, eu fiz uma coletânea de quadrinhos, chamada Quadrinorte, e aí a gente se conheceu, essa galera do quadrinho. E aí não dei sequência, acabei vindo morar no interior, e agora, para a pandemia, ano passado, resolvi reativar. O projeto Quadrinorte, que eu chamo a iniciativa Quadrinorte, é a gente dar voz ao pessoal da área de quadrinho, tanto nesse podcast, como fisicamente através de quadrinhos. Nós iremos nos lançar agora como editora, iremos fazer a coletânea 2 do Quadrinorte, que está já sendo produzida, para ir para o Catarse também, em campanha, e nós iremos lançar agora, em julho, se tudo der certo, a reedição de uma revista clássica de 2 autores aqui do Norte, que é o Bené Nascimento e o Joey, e o Jean Danton, que é uns quadrinhos que eles fizeram nos anos 90, 80. A gente vai relançar ela. Então, esse é o nosso objetivo aqui inicial. E dentro do podcast aqui, essa nossa interação contigo, nós somos Quadrinorte, mas nós somos nacional. Nós queremos atingir e conhecer outras pessoas. E conhecer essa tua cabeça, conhecer essa tua visão. Pô, tu disse que é jornalista. Então, você tem um tino muito bom ali, que está ali no seu tino político e tino de conteúdo no seu quadrinho. E aí eu te pergunto, mediante isso, como é que é o teu processo de criação, de roteiro, de desenvolvimento de quadrinho? Como é que isso acontece? Nossa, Tonico, é um negócio assim muito louco, porque eu costumo dizer que eu crio a partir da força do ódio. É tipo assim. Movida pelo ódio. Mas é bem isso. Tipo assim, acordo, leio as notícias e falo, preciso desenhar alguma coisa, senão eu vou acabar matando alguém aqui hoje. Aí eu vou lá e faço. É assim. Aí, lógico, né? Aí tem as coisas interessantes, né? Como eu estava com muito ódio na pandemia, eu desenvolvi uma forma de fazer essa criação mais rápida, mas de uma forma um pouco mais zen também, vamos dizer assim. Eu tenho uma praça perto da minha casa e é bem gostoso, lá tem um monte de árvore, passarinho e tal. Daí eu, vou muito brava com um caderninho para a praça, dou uma caminhada, tenho que dar uma corridinha, depois eu sento um pouco para tomar sol e fico lá desenhando as coisas que eu tenho que criar no dia, seja as charges, seja as tirinhas, seja até as capas do Mamilos. E assim eu começo meu dia já, sabe? Já botando para fora. Aí depois eu volto, já tô um pouco mais calma, volto para casa, tomo meu banho, almoço, aí consigo finalizar as coisas com mais calma. Senão eu acho que eu ia quebrar o computador, assim, sabe? Com força. Trabalho no digital direto? Hoje em dia, sim. Eu comecei fazendo aquarela, que eu amo ainda, adoro, só que é muito caro, né? Não tem condições de trabalhar, fica muito custoso, né? Então eu migrei para o digital e me adaptei bastante. Estou gostando agora. Mais prático. Bem mais prático também, além de ser mais barato, né? Que você erra um negócio, tem Ctrl Z, não precisa pegar outro papel de sei lá quantos reais para começar de novo. Tu faz checklist de atividades para tu te organizar, assim? Tem gente que faz checklist. Eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, eu tenho tudo muito planejadinho, tem que ter uma agenda com meu planejamento diário, meu planejamento semanal, porque senão eu fico muito doida, assim. Então... Fica doida, né? Nesse caso aí que tu falou... A única coisa que não é planejada é o ódio, que já tá lá. Já... não tem nem como planejar. Ele só mas você vai esperando. Ele flui natural. Eu tive uma experiência de... Não era charge, era
um projeto particular meu nas redes sociais, que era assim, era fazer um desenho por dia sobre algum tema esporádico aqui da minha cidade, e a intenção era sempre não ter texto. Se tivesse texto, era alguma coisa, alguma placa que a pessoa estava segurando, mas algo mais... Então, assim, não tinha como, várias situações, eu não criticar. E, assim, muitos dos meus desenhos, muitas pessoas compartilhavam e diziam assim, eu penso isso também, era isso que eu estava pensando. Mas, hoje em dia, pela questão da nossa consciência e bem-estar social e mental, principalmente, eu não tenho acessado muitas informações. Eu sou uma pessoa que leio muito, mas para não passar esse processo aí de ódio que você está tendo. E eu acho que você tem sido uma guerreira, mas tu consegue transformar isso em trabalho. E, assim, o que você tem a dizer sobre esse momento tão conturbado que nós estamos passando no nosso país? Ai, pode falar palavrão, aquelas? Pode, fica à vontade, viu? Por mim, pode. Bosta, tá uma bosta, tá um cocô, uma merda, tá horrível. Não, mas olha, é difícil, viu? Assim, e vou te dizer que eu já trabalho fazendo charge, vai fazer 4 anos agora. Eu nunca tive a sensação que eu tô sentindo agora, sabe? Porque antes eu lia as notícias, ficava com muita raiva, né? Muita raiva, mas conseguia transformar direto isso em trabalho, então não me afetava tanto. Hoje em dia eu tô assim completamente tomada por uma frustração imensa, assim, um ódio imenso, porque, cara, tudo que eu posso fazer é desenhar, eu não posso nem sair de casa, né? Não posso. O máximo que eu faço é ir pra praça e voltar, né? Não posso ver meus amigos, não posso tomando muito cuidado, né? Tomando muito cuidado, exatamente, né? É justamente isso, assim, só posso ir pra praça porque é um lugar aberto, né? E posso ir a pé, não preciso pegar transporte público. Então, assim, me dá muita raiva. Fico com muita raiva do governo, da forma como essa pandemia está sendo conduzida, né? Fico muito triste, é um momento que me deixa triste demais, assim, de ver, a gente está quase chegando em 500 mil mortos agora, né? Então é um luto que eu não consigo processar porque ele vai aumentando cada vez mais, né? Então eu fico muito triste, com muito ódio, com muita frustração e vejo com uma vontade de explodir tudo esse momento. Não tem outra forma de dizer, assim. Não... Então, é um pouco complicado, é complicado. Mas vamos aliviar o ódio agora, vamos falar de coisas mais leves. Faz coisa boa, coisa boa. Você como é que chegou? Então minha pergunta não vai agora. Como é que chegou? Não, pode fazer, Alexandre. Qual é? Vamos aproveitar que ela está com raiva, vai. Ainda é no campo da raiva ainda? Não, eu quero falar sobre polêmica. Fala. Sobre polêmica. Elô, não sei se tu deve ter ouvido falar aquela polêmica que teve recentemente, agora no passado, sobre o desenho do Milan Manara da capa da Mulher-Aranha. Tu chegou a saber dessa polêmica? Sim, que ele fez lá a Mulher-Aranha na posição com um bumbumzão lá. E também teve várias polêmicas recorrentes com Frank Show também, que desenha mulheres, né? Desenha mulheres sensuais. Então, queria saber qual a tua visão do desenho objetificado feminino? Olha, para mim é muito simples, assim. Quando vocês estão aqui conversando comigo, vocês me veem como um objeto ou como uma pessoa? Uma pessoa. Então, é isso, assim. Eu jamais desenharia nenhum de vocês seminu. Tipo, acharia um baita respeito isso. Sendo que a personagem em questão é uma heroína que vai lutar, que vai, sei lá, não leio quadrinhos de heróis, mas imagino que, né, ela não seja uma trabalhadora do sexo, por exemplo. Não é o caso, né? Então eu fico completamente frustrada. Fico, sei lá. Eu não sei nem mais, sabe? Como dizer que isso é um absurdo, assim. Porque isso, quando eu vejo isso, eu entendo que qualquer pessoa que eu vou falar pode me ver como um objeto, entende? Porque é uma pessoa como eu, uma mulher como eu, que está numa posição que não tem nada a ver com sexo, que não tem nada a ver com uma coisa sexualizada, mas ela é colocada dessa forma. E isso é uma
é uma coisa muito premeditada, né? Que é para a gente ver até as heroínas mulheres nessa posição de submissão, né? Porque, e não só submissão, mas de completa exposição, né? Completa vulnerabilidade. Fetichismo, né? Fetichismo. Uma das capas ali, que o Frank Cho, inclusive, ele desenhou depois para zoar as pessoas que estavam, né, apontando isso e tal, ele fez a Mulher-Aranha, porque antes ele tinha feito a Mulher-Aranha, tipo, com a bunda para cima, assim, né? Tipo, com a roupa coladinha e tal. Bem zoado. E aí ele resolveu, vou zoar, sou zoão. Aí ele fez a Mulher-Aranha com a perna aberta e, tipo, dá pra ver a vulva dela, assim, dá pra ver tudo. Como se ela estivesse pelada, só que de roupa coladinha. E, tipo, cara, eu fico tão chateada com isso, porque, sabe, passa da liberdade de expressão. É tipo, as pessoas, elas começam a ver as outras como objeto tanto que elas nem conseguem ver o que isso pode fazer com a cabeça de uma menina que vai ler aquele quadrinho, com a cabeça de um menino que vai ler aquele quadrinho, sabe? Então é um negócio que me deixa puta, assim, me deixa chateada, né? Eu acho que tem vários lugares em que sexualização é um negócio que faz sentido, né? Existem quadrinhos eróticos, existem quadrinhos adultos, né? Existem, sei lá, momentos em quadrinhos específicos em que sexo está acontecendo. Mas, porra, não na capa de um desenho, de um quadrinho que deveria ser Um gibi, né? Um gibi mostrando. Porque o negócio é o seguinte: quantas vezes os homens estão nessa posição? Nunca. Você pode falar, Elo, mas pô, os homens também usam colanzinho, coladinho. Tem o Conan, que ele fica sem camisa, de tanguinha. Ah, gente, não é a mesma coisa, né? Pô, o cara é mó na posição de poder lá. É a famosa retórica do He-Man, né? Que eles sempre usam o exemplo do He-Man. É uma falsa equivalência que o pessoal faz. Porque o He-Man não está ali em posição de sexualidade, ele está ali como poder, né? Já quando fazem com mulheres, não, ele é só pela... E é o que a gente chama de male gaze, né? Que é o olhar masculino, né? Elas só estão daquela forma porque vai ter um homem hétero, óbvio, né? Que vai olhar aquilo e vai se satisfazer de alguma forma. Não tem outra razão, né? E se você pegar o He-Man, por exemplo, como você bem trouxe, ele não tá ali só para o olhar feminino. Ou, sei lá, o olhar do homem gay. Ele nem tá, né? Ele não tá pelo olhar feminino. Ele não tá sexualizado, ele está numa posição de poder. Nem que ele tivesse pelado, ele não estaria nessa posição. É sobre a pose, né? É sobre... Cara, tem uma capa, eu acho que é do Batman, se eu não me engano, que a mulher gato tá de 4, assim, e ele acho que tá dando um leite para ela ou qualquer coisa assim. E de pé, né? Então, olha isso, pô, a mulher de 4, rebaixada, e o cara de pé. Ah, gente, desculpa, não tem nem mais, não tem condições, né? Para mim é a mesma coisa que você fazer um quadrinho. Fala, desculpa. Eu te perguntei isso porque eu, como desenhista, eu admiro muito o corpo feminino, então eu gostaria muito de desenhar mais mulheres. Só que eu fico muito intimidado de ser cancelado, né? Mas claro que eu não objetificaria tanto assim. Mas não é isso exatamente, né? Eu acho que dá muito para ver a intenção da pessoa quando a pessoa não está sexualizando aquilo. Né? E assim, em termos de estudo, né? É óbvio que a gente tem que estudar o corpo humano. Não, a gente tem que desenhar, tudo bem, não tem problema. Mas veja o lugar onde esse cara está desenhando, né? É uma capa de um quadrinho que deveria estar apresentando uma heroína. Olha só a diferença, entendeu? Não é um estudo, não é uma coisa pessoal do cara. Entende? Não é uma expressão de verdade. Tipo, por que essa... É mais comercial mesmo. Sim, não, e mais do que isso, Alexandre, eu digo assim, você gosta do corpo feminino e quer desenhar o corpo feminino. Beleza, ok, desenhe. É super importante aprender a desenhar o corpo feminino, masculino, né? Mas você não está fazendo a capa de um quadrinho que deveria estar apresentando uma heroína, entende a diferença? Você entende? Quando você está querendo mostrar uma heroína, por que ela está nessa posição sexualizada? Não faz diferença, entendeu? Como se aquilo fosse... Se o poder dela fosse o sexo. Mas não é isso. Né? Exato. Ou como se, tipo assim, tá, ela tem poder. Mas assim que vier o primeiro homem aí e comer ela direito,
Aí ela deixa de ter poder. Porque ela tá pedindo para ser comida ali, entendeu? Entendeu? É tudo... Entendi. São símbolos, assim, que você vê. Então, acho que você não tem que ter medo de ser cancelado, pô. Porque a sua intenção não é essa, né? Eu acho que é diferente, para mim, pelo menos. Uhum. Uma pergunta menos polêmica agora. Obrigado pela resposta. Obrigado por falar sobre isso. Não, isso é bom. Eu gosto sempre de aprender sobre isso. E é bom ouvir a opinião de uma mulher sobre esse assunto. Isso. Claro. Que é o lugar de fala de vocês, na verdade. A questão do... Você já está com quanto tempo já de profissão já? Profissional? Trabalhando como ilustradora, né, quadrinista, eu diria que 5 anos. Assim. Nesses 5 anos, quais foram assim, os trabalhos que você fez que assim, te deram mais satisfação? Assim, que disse assim, pô, esse aí eu posso morrer já. Cara, olha, eu gostei desse conceito. Mas eu acho que algumas capas do Mamilos me deram muita satisfação, assim, de poder ilustrar aquele tema, né, assim. E porque é semanal, né, então são muitas, assim. Então não me lembro de uma especificamente, mas a primeira capa que eu fiz para o Mamilos eu achei que foi muito legal, assim, que era sobre como as pessoas acabam brigando entre si ao invés de se organizar politicamente. E eu gostei muito dessa capa que eu fiz, achei que foi um desafio legal. Recentemente eu fiz a capa da revista Le Monde Diplomatique Brasil também, que era sobre as desigualdades na educação no Brasil, principalmente durante a pandemia, né? E foi uma capa bem trabalhosa, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria mostrar uma realidade, eu não queria alimentar estereótipos, né? Então, isso sempre é difícil e eu achei que foi muito legal ter conseguido. É bem difícil mesmo. Muito difícil. E essa capa, especificamente, foi difícil porque o pessoal da revista já veio com uma ideia deles e eles queriam ver no meu traço. E essa ideia ficou muito legal no fim das contas, mas ela poderia, se eu tivesse feito algumas coisas diferentes, acabar sendo racista. Então, a capa era várias crianças pobres do lado de fora de uma janela, observando do lado de dentro as crianças ricas tendo aula. E as crianças pobres, tipo, todas querendo ter aula, né? E para você escorregar e usar algum estereótipo racista é muito fácil, né? Eu discuti muito isso com o editor, assim, para não... Porque tem que mostrar a realidade, né? A realidade que a gente sabe que as crianças pobres são majoritariamente negras, mas não pode usar estereótipos, assim. Então foi muito difícil, então foi muito legal poder, sabe, ter chegado no fim dela. Fiquei muito feliz. E o meu primeiro livro também foi... Um desafio, né? É um desafio. E o meu primeiro livro foi também muito legal, porque eu não só terminei o livro, desenhei o livro, mas eu passei também por todas as etapas de produção de um livro, né? Eu abri a minha própria editora para poder gerar o meu ISBN, né? Fazer o registro do livro. Eu passei pela parte da diagramação, revisão, fiz toda a parte com a gráfica, né? Desde negociação até a aprovação de arquivos, a capa, os textos, tudo. Então, foi um trabalho que me deixou muito orgulhosa, muito feliz que deu certo também, né? Esse sim, eu falei, pô, que bom, já publiquei meu livro. Falta plantar árvore, né? Isso que eu ia falar. Plantar árvore e ter o filho agora. E, Elo, mas nesse caso aí da publicação editora, se você quiser publicar algum livro pela editora aqui, Quadro Norte, nós estamos abertos à conversa. Tá? Editora Quadro Norte, esteja, sinta-se à vontade. E, complementando essa questão aí do Mamilos aí, como é que as meninas chegaram em você? Como é que foi esse processo de vem fazer a capa do Mamilo? Que aí tu disse, tá, tudo bem, vamos fazer. Foi meio isso mesmo. Foi exatamente assim. Eu já acompanhava elas há um tempão e você falou que a sua esposa começou a ouvir, que era o único podcast que ela ouvia. Eu também, por muito tempo, foi o único podcast que eu ouvia, assim. Eu ouvia alguns outros de ficção, em inglês. Ouça o nosso agora. Agora eu vou ouvir de vocês. Mas é que o Mamilo foi uma grande porta de entrada, assim. Agora eu já conheço outro, né?
E aí mas assim, acompanhava e tal, mas, né, tipo, mundo super distante. Daí um dia, aí eu conheci a Bia Fioroto, que era a produtora do Mamilos. Mas assim, conhecia da faculdade, assim. Aí ela me convidou para uma entrevista uma vez, acho que foi no Braincast, não me lembro mais. Desculpa, Bia, se estiver ouvindo aí. E aí a gente ficou mais amiga e tal, e aí um dia eles me convidaram, falaram assim, Elô, quem me mandou mensagem foi, não me lembro se foi a Bia ou se foi alguém, outro produtor, não me lembro, falando, você não topa fazer uma experiência, né, de fazer as capas do Mamilos, a gente trabalha assim, assim, assado. Falei, vamos aí. Daí fiz a primeira capa, deu certo, e a gente foi se ajeitando e estamos juntos há mais de um ano já agora. Então, mais de um ano não, quase um ano. Então, você chegou a participar feliz. de algum Mamilos? Ainda não. Poxa. Mas, só nas capas mesmo, por enquanto. Sim, só nas capas, mas as meninas são super legais, sempre estão falando. E eu acho que eu não participei ainda, porque foi polêmica atrás de polêmica, né? Nesses últimos meses. Então elas não tiveram um respiro, assim, sabe? De meu Deus, e agora? E no processo de criação das capas, elas que te sugerem ideia, ou é Deixa que cria em cima do tema? Totalmente livre. Elas me passam o tema. É assim, na segunda-feira elas fazem reunião de pauta, elas decidem o tema. Elas falam, vai ser, sei lá, pandemia. Aí eu espero mais um dia, porque geralmente elas vão chamando os convidados aos poucos, assim, vão confirmando aos poucos. E os convidados também definem qual vai ser o tom, né, da coisa. Elas falam, vamos chamar, sei lá, esse médico aqui para falar de pandemia, vamos chamar esse cientista, vamos chamar o Átila, e aí a gente está tentando fazer um programa mais voltado para, sei lá, negacionismo da ciência. Beleza. Aí isso na terça. Aí na quarta eu sento, faço vários esboços. Geralmente eu faço várias ideias diferentes, assim, com várias possibilidades de interpretação do tema, porque como elas só gravam um programa na quinta, às vezes a interpretação que a gente tem primeiro não é a interpretação final, né? Então eu faço várias possíveis, geralmente 5, assim, bem simples mesmo. Mando para elas, e aí na quinta elas me dizem, na quinta não, na sexta elas me dizem, a gente quer essa. Às vezes elas falam, olha, a gente quer essa, mas a gente quer mudar, sei lá, você desenhou um cientista, só cientistas brancos, a gente quer que você coloque cientistas negros também, por exemplo. Né? Teve uma que foi assim, era a capa de Natal, eu desenhei um Papai Noel ouvindo o podcast. Elas, é muito massa, mas faz o Papai Noel negro, depois Papai Noel negro. Mas geralmente é assim, é super rápido, assim, elas são bem pouco... elas são clientes muito legais, assim, na verdade, de lidar, porque elas gostam do meu trabalho, elas são muito respeitosas e muito práticas, assim. Então elas falam, dá para mudar isso? Se não dá, não muda. Se dá, beleza. Aí eu, tá bom. E a gente vai conversando, assim, sabe? E aí na sexta-feira eu entrego uma capa quadradinha e uma horizontal, né? Uma pro player do Spotify e uma pro site. Então é mais ou menos assim. Elô, você, né, diante de tudo que a gente conversou aqui, é bem politizada. E aí eu te pergunto, mediante isso, você já recusou algum trabalho? Já, várias vezes. Tipo? Olha, teve um bem recente que eu recusei com gosto, porque era assim, eu tô acostumada a fazer cartilhas em quadrinhos, né? Que é uma linguagem boa para fazer e tal. E aí um cara entrou em contato comigo e falou, olha, eu tô pensando em fazer uma cartilha para um edital de métodos preventivos de ISTs, né? De infecções sexualmente transmissíveis. Aí, massa, legal, tal. E métodos contraceptivos também. Massa. Manda aí o seu material, eu vejo como é que a gente faz, tal. Aí ele me mandou, comecei a ler, tal. Aí no meio tinha abstinência entre os métodos. Aí eu, ei, que isso? Aí fui vendo, era um material do governo, da Damares. E aí eu falei, meu Deus do céu. Caraca. Aí eu falei com o cara, falei, olha, isso aqui é do governo? Porque eu sou bem crítica do governo, eu acho que não seria muito legal, assim, não, fui super educada. Falei, eu acho que não tem muito a ver. Aí ele, mas... Não cola, né? Não, ele ficou puto ainda, assim, falou assim, mas você vai negar trabalho por causa disso, você vai ficar pobre. Aí eu falei,
Ainda estou podendo negar, então vou negar. Boa sorte aí para encontrar quem. Não vou alimentar essa bosta desse governo, desculpa. Sei que é um puta privilégio fazer isso, né? Poder falar isso, porque não julgo quem pega também. Mas tchau. Aí o cara ficou muito bravo comigo. Mas eu sempre nego quando eu posso. E eu sempre posso ultimamente. Então, aproveito esse privilégio. Que bom, né? Que bom. Na altura inclusive, eu tenho até uma história, é porque alguns anos atrás eu trabalhava para uma agência que trabalhava para a prefeitura de Belém. Então, eu lembro que publicava um jornalzinho lá e eu tive que fazer muita tirinha, que tinha até um conteúdo meio reaça. Se fosse hoje em dia, eu já não toparia fazer mais, não. Só acho que é uma coisa assim que tá apagada, assim, nunca foi surgiu em lugar nenhum, né? Então, eu não julgo. Não preciso me preocupar. Eu não julgo nunca. Mas era meu trabalho na época, infelizmente, eu era funcionário. Além de, porque se você é freelancer, ainda você tem, entre aspas, certa liberdade. Na verdade, na maior parte das vezes não, né? Porque você tem que pagar as contas. Mas, pô, você era contratado. Eu não julgo ninguém, não, que faz isso. Porque cada um tem a sua realidade, cada um sabe as contas que tem que pagar. Eu tento não fazer, se eu puder, né? Não, a questão também é o seguinte, no meu caso, já passei por coisas parecidas, mas assim, se alguém chegar e dizer assim, você vai ficar pobre, diga assim, rapaz, eu vou vender banana. Eu não faço isso aí. Tá? Eu acho que você... o cara se jogou mal agora, né? O trabalho que você faz... Teve coisas que eu me neguei a fazer. O trabalho que você faz de desenho, as pessoas esquecem que é uma profissão que você faz muito por prazer também, né? Também. Então, assim, você fazer aquilo que você não gosta, vai contra o que você... Não, melhor não fazer. Hoje, eu tenho um grande... fazer mesmo. Eu tenho um grande desafio... Ainda mais quando o cara ainda te joga uma maldição ainda. Eu tenho um grande desafio... Pegou bem mesmo. Um grande desafio aqui, que é muitas vezes a pessoa... caricatura. Aí eu jogo um preço, aí a pessoa fala... não sei o quê. Tá? Aí eu digo assim, tá, beleza. Eu prefiro não fazer a caricatura, porque às vezes o cara... Já vi que o cara é chato, é complicado, mas deixa quieto. E, galera, na experiência você vai ganhando experiência e já vai sabendo, né? Quem que vai dar trabalho, quem que não vai. Às vezes... Eu tenho um negócio assim, que às vezes eu até quero pegar o trabalho, mas já sei que o cliente vai ser um pouco mais chato, então eu já jogo o preço lá em cima. Eu falo, se o universo... Também. Também. Tem que valer a pena, né? Exato. Olha, tem que valer a pena para meu filho. Galera, pagar pelo meu saco cheio. Vocês têm alguma coisa a mais a perguntar para a Elô, já para a gente ir por isso finalmente? Não, só quero agradecer a ela por esse papo, que foi muito bacana. E dizer que eu gostei muito do trabalho dela e vou começar a acompanhar agora. Que bom, obrigada. E tu, Ítalo? Obrigado, Elo. Foi muito, assim, aprendi muita coisa te ouvindo. Um prazer mesmo você estar aqui com a gente, né? Desculpa aí nosso jeito amador aí. Eu adoro, gente. São os melhores papos, que estão mais à vontade. Então, adoro. Elô, diz aí pra gente onde é que a gente pode conseguir o teu material lá. É verdade. Como é que tu faz para conseguir teu material? Assim? Bom, eu todas as minhas coisas quase eu publico. Todas as minhas coisas, na verdade, eu publico na íntegra nas redes sociais. Então, quem quiser encontrar meu trabalho pode ir no @elodangeloarte, que vou estar no Twitter, vou estar no Instagram, até no TikTok, mas eu nem posto tanto lá. E lá eu geralmente eu coloco os links para compras e tal. O meu livro, eu acabei agora o último livro, né? Acabei o Catarse agora e ele vai ser impresso, se tudo der certo, no final de junho. E aí eu vou mandar para os apoiadores e quando eu acabar ele vai entrar na minha lojinha, que é a E-Lojinha. E aí vai estar lá. E o trocadilho. E aí vai estar lá, quem quiser comprar ele, vai ter também o meu outro livro, Adore a Gato, também, que eu falei aqui. E aí vocês podem encontrar lá. Elô, só para tirar uma dúvida, o teu D'Angelo é italiano? É chique, né, meu bem? Tem uma família de amigos aqui na minha cidade que são D'Angelos.
Olha, eu não tenho noção, assim, da família, porque é parte do meu pai e eu não sou tão próxima. Então, eu vejo muito D'Angelo e fico, será que é primo? Mas eu nunca sei. Elo, só para encerrar aqui o nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, tu já deu a dica aí do teu material, mas deu uma dica cultural, pode ser de qualquer coisa, série, filme, quadrinho. Pô, massa. Bom, então, vou dar uma dica aí, que vem aí, que está quase para sair, que é a coletânea de tirinhas da Alison Bechdel, que finalmente vai sair em português, e que vai sair aqui no Brasil com o título de Perigosas Sapatas. E eu estou louca para comprar, vai sair pela Todavia. E é maravilhoso, porque é uma coletânea com, eu não sei se todos, mas quase todas as tirinhas que ela fez. Ela é uma autora estadunidense, lésbica, e que escreve sobre isso. E ela, para quem não conhece, ela é basicamente Friends lésbico, sabe? Quem gosta de Friends vai gostar de Perigosas Sapatas. Então, essa é a dica que eu deixo. E é muito engraçado, é maravilhoso. Então tá ótimo. Elô, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua participação e paciência, tá? Parabéns pelo excelente trabalho, tá? Desejo sucesso e muitos trabalhos que você venha realizar nessa área, né? Nós temos uma ligação aqui nos quadrinhos, então, com certeza, em outros momentos, iremos lhe chamar novamente, tá? Obrigado, obrigado pela sua participação e um abraço e até o próximo podcast aqui do nosso Quadro Norte. Obrigada, meninos. Eu queria agradecer pelo convite. Adorei conversar com vocês, adorei o formato, adorei vocês. Muito obrigada por terem me recebido. Obrigado. Obrigada mesmo, foi muito legal, me diverti, dei risada. Desculpa pelo Tonico ser feio. Oi. Nada não, foi comentários. Eu vou cortar essa parte. Valeu, gente. Um abraço aí. Que é muito lindo aquele que quis dizer. Um abraço aí e até a próxima. Terminou. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, pessoal.